Boa tarde, amigos. Hoje eu já publiquei um vídeo sobre as eleições que aconteceram tanto em Nova York quanto em vários outros estados, principalmente democratas, e sobre as conclusões que precisam ser tiradas com base nos resultados. Se ainda não viu, recomendo assistir ao vídeo anterior. O ideal é ver antes deste, mas pode ser depois também. Vou falar sobre o efeito disso em Nova York e no país. Muito provavelmente, a eleição e a política, digamos, do autoproclamado socialista democrático, na verdade comunista, Mamdani, terão esse efeito. Como vocês sabem, em nosso país existem vários níveis de liderança. Existe o governo federal, que lida com uma série de questões externas ou interestaduais. Existe o governo estadual, que cuida de todos os assuntos relacionados ao Estado. E se vocês se lembram, o Estado é um país separado. E também existe o governo local, que geralmente é liderado pelo prefeito da cidade. Algumas cidades nos Estados Unidos da América superam muitos estados em tamanho e importância. Em Nova York vivem, contando os residentes temporários e turistas, cerca de 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. A cidade histórica foi o maior centro industrial, especialmente na indústria leve de impressão. Atualmente, Nova York é principalmente um centro financeiro, de negócios e cultural do país, não industrial. Então, com equipes estrangeiras, Mamdani prometeu à população da cidade uma enorme quantidade de bens e serviços gratuitos ou baratos. Ele prometeu tornar a cidade mais acessível para morar, igualar bilionários e pobres, praticamente construir uma espécie de paraíso na Terra. Bem, aquele paraíso que já tentaram construir antes em Cuba, no Sudão, na Venezuela, na Coreia do Norte e em muitos outros cantos curiosos do nosso planeta. Se Mamdani cumprir suas promessas de ônibus gratuitos, educação gratuita, mercados de alimentos e outras grandes iniciativas sociais, isso vai aumentar seriamente a pressão sobre o orçamento de Nova York e exigirá uma reestruturação radical do sistema tributário da cidade. Para financiar os novos programas sociais, Mamdani propõe aumentar o imposto de renda para os cidadãos ricos da cidade em 2% e o imposto corporativo para 11,5%. Isso é em Nova Jersey, por exemplo. Segundo os cálculos, essas medidas podem gerar até 9 bilhões de dólares extras por ano, o que, na visão deles, permitiria cobrir os custos com ônibus gratuitos, programas infantis, lojas municipais e cuidados com crianças. Mas há outro lado. Ou seja, quando você começa a aumentar os impostos e piorar alguma coisa, as pessoas das quais você tenta arrecadar esses impostos começam a sair do seu bairro, região, cidade ou estado. Economistas alertam que um aumento massivo da carga tributária pode intensificar a saída de moradores ricos e empresas da cidade, e a arrecadação total de impostos a longo prazo corre o risco de cair. Por causa da fuga da base. Bem, quando os maiores contribuintes vão embora. No curto prazo, o orçamento vai conseguir arcar com as despesas anunciadas, já que o orçamento total da cidade de Nova York ultrapassa 100 bilhões. Novos programas podem ser apoiados, talvez com a concordância do Estado. Ou seja, o Estado deve participar disso, assim como a administração, a gestão das novas taxas, ou seja, a arrecadação de impostos. A longo prazo, o efeito depende de quão forte será a reação do mercado e das empresas. Se os moradores ricos e as grandes empresas começarem a se mudar para a Flórida e o Texas, a base tributária da cidade vai diminuir e o financiamento dos serviços públicos gratuitos ficará difícil. É difícil manter isso sem aumentar constantemente os impostos para todos os outros. Esses tolos que votaram não entendem que isso afeta todos os outros, não só os bilionários. Serviços gratuitos sempre significam aumento de despesas. Vai ser preciso compensar. O quê? Precisa pagar a passagem no trolebus, ou se não tiver trolebus no bonde ou no ônibus? É isso? Se aumentarem transferências para educação e benefícios sociais, alguém terá que pagar. A execução desses programas exigirá ao menos aprovação das autoridades estaduais. Eles podem não ficar felizes com isso,
E as barreiras políticas podem atrasar as reformas ou até mesmo torná-las impossíveis sem concessões significativas. Que tipo de concessões? Conclusão. Se os planos de Mamdani forem implementados, os impostos sobre os negócios dos ricos, o que significa ricos? Não está muito definido em Nova York, podem aumentar significativamente já nos próximos 2 anos. Ao mesmo tempo, provavelmente haverá pressão sobre a classe média em seguida. Por quê? Porque a saída daqueles de quem cobram impostos vai aumentar. Esse experimento fiscal será ao mesmo tempo atraente para parte dos cidadãos, claro, é uma moleza e muito arriscado para a sustentabilidade da cidade. Não vai ter dinheiro suficiente para nada. Segundo as estimativas atuais, a implementação de todas as principais promessas de campanha com a supervisão de Mamdani. Vou listar novamente: ônibus gratuitos, educação pré-escolar gratuita, mercados municipais de alimentos, o congelamento do aluguel para, se não me engano, ele disse 1 milhão de apartamentos vai custar ao orçamento da cidade cerca de 7 bilhões de dólares por ano, acima do nível atual de gastos. O congelamento do aluguel de moradias pode reduzir a arrecadação de impostos sobre propriedades, mas não exigirá despesas diretas do orçamento. O que ocorrerá se os construtores deixarem a cidade por não ser mais vantajoso construir casas para os moradores? Por quê? Porque eles não conseguirão obter os lucros que esperavam antes ou que podem conseguir em outros lugares. Em outras palavras, o setor de construção ou o negócio de construção de moradias vai para onde todas as outras pessoas do mundo vão, ou seja, para onde for melhor para ele. Assim, se a situação piorar para ele, ele vai sair dali. Por outro lado, se na sua casa, digamos que você é o dono da casa, moram pessoas que não te pagam mais, o valor não aumenta, mas a inflação continua, então em algum momento você para de ter lucro. Ou você recebe tão pouco que não é suficiente nem para a limpeza, para reformar o imóvel e deixá-lo habitável novamente. Bairros nos quais todos os bairros onde alguma vez foram impostas restrições. Isso significa que os apartamentos ficam cada vez mais sujos, menos cuidados e quase sempre acabam chegando a um estado de emergência. Mas mesmo assim, nenhum dos moradores desses bairros vai embora, porque lá é barato. Esses bairros já viraram focos de criminalidade e drogas, quase em decadência e abandono. Esses experimentos já foram realizados em Baltimore, em Detroit e em várias outras cidades americanas, e hoje elas são chamadas de cidades fantasma. Agora, em Baltimore, vive apenas metade da população na cidade e em Detroit, se não me engano, 1/4. No geral, melhora a vida da população do país, da cidade ou de qualquer sociedade. É possível melhorar de 2 formas: tirar de quem tem mais e dar a quem tem menos. No fim será igual, só que o que cada um possui será redistribuído. Outra opção é aumentar a produção para beneficiar todos. Eu tinha 100 e agora 110, você tinha 10 e agora 20. A diferença pode continuar igual, se isso for importante para você. Mas, do meu ponto de vista, o mais importante é tirar as pessoas da miséria para a pobreza, e depois da pobreza para uma existência normal. Foi isso que aconteceu na América por mais de 200 anos. Que só é garantido exclusivamente pelo livre mercado, e o que chamamos de capitalismo, na verdade, é a linha divisória entre coletivistas e individualistas. Eles acham que o mais importante, os coletivistas acham que o principal é que tudo seja igual, com igualdade de direitos e quase tudo igual. Os individualistas acreditam que é preciso produzir o máximo possível de propriedade, melhorá-la, barateá-la, e então a maioria da população, seja do país, da região ou da cidade, poderá adquirir essa propriedade. Principalmente porque começaram a trabalhar agora, foram contratados e recebem compensação. Já os individualistas não oferecem compensação e costumam propor à maioria dividir o que foi roubado. Se subtrairmos as receitas adicionais prometidas e levarmos em conta a possível evasão da base tributária. O déficit orçamentário pode atingir de 2 a 5 bilhões de dólares por ano já em 1 ou 2 anos após a implementação desses programas.
A longo prazo, o fluxo de novos impostos e a saída das receitas antigas vão depender do comportamento dos empresários e dos moradores ricos da cidade de Nova York. Se a administração Mamdani realmente, bom, nós duvidamos muito disso, né? Mas alguma coisa certamente vai acontecer. Se forem implementadas medidas para aumentar significativamente os impostos sobre as corporações e propriedades, em combinação com congelamento de aluguéis e programas gratuitos em grande escala, tudo de graça. Nova York provavelmente enfrentará uma saída de capital, negócios e parte da população, principalmente entre os moradores ricos e investidores. As consequências esperadas para a cidade são uma saída acelerada de capital e negócios. Grandes empresas, estruturas de investimento, bancos e parte das empresas de tecnologia podem começar a transferir suas sedes, pessoal e ativos de Nova York para jurisdições com uma tributação menos rígida. Como já aconteceu com empresas financeiras da Califórnia e de Nova York que escolhem ou a Flórida ou o Texas, é o que escreve a Forbes. Segundo pesquisas recentes, até 1 milhão de moradores dizem que deixariam a cidade se houver mudanças sociais radicais e aumento de impostos. Além disso, essas pessoas têm uma renda superior a 250 mil por ano, elas são o núcleo da base tributária da cidade. Estima-se que de 300 mil a 2 milhões de pessoas possam sair em 2 a 3 anos de reformas, se forem implementadas. Aqueles que influenciam diretamente na arrecadação de impostos, famílias ricas, altos executivos, parte dos especialistas em tecnologia da informação e finanças. Mas isso é Nova York. Agora vamos falar um pouco sobre como essas eleições e o que vai acontecer vão impactar todo o país. Nas eleições nacionais gerais, as ideias dos fascistas democratas como Mamdani, Acacia e Cortes e outros como Sanders não são recebidas com tanto entusiasmo como são em Nova York. Aliás, precisamos falar separadamente sobre por que a maioria dos judeus de Nova York votou no comunismo, mas isso é um assunto à parte. Isso mostra que pessoas que constroem, jogam xadrez, fazem cinema, teatro, lançam foguetes e também lutam muito bem. No entanto, podem ser absolutamente e completamente tolos quando se trata de planejar seus passos 3 ou 4 movimentos à frente na vida. No xadrez, de alguma forma, conseguimos fazer isso, mas na vida real, na política e na economia, nós, judeus, acabamos sendo absolutamente e completamente idiotas. Aliás, sempre fomos absolutamente e completamente idiotas na política, na economia e na vida social. Apenas 20% dos judeus saíram do Egito, não 100% ou metade, só 20%. Bem, aliás, nós somos descendentes, todos nós somos descendentes desses 20%, mas depois constantemente acontecia. A mesma coisa acontecia em cada geração, praticamente uma seleção. Talvez a cada geração, 20, 80, 20, 80, os 80 se dispersavam em algum lugar e os 20 continuavam seguindo em frente. Esses 20% davam origem a novos, e novamente toda a sua descendência se dividia em 80 e 20. Mas vamos abordar esse assunto em outra ocasião. Ideias então sobre Mamdani, com a redução do subsídio à polícia, ou seja, o que significa piorar o ambiente criminal, ou seja, melhorar a vida dos criminosos. A ideia dele de aumentar impostos para a classe média, achar que Israel é inimigo e que muçulmanos querem apenas paz. Sobre o fato de que todas as 70 vezes em que tentaram construir o socialismo no mundo não conseguiram. Isso aconteceu porque eram pessoas ruins que tentaram construí-lo, mas agora, finalmente, pessoas boas estão tentando construí-lo. E por isso tudo será absolutamente diferente. O interior dos Estados Unidos não entende muito bem para quem esse absurdo é necessário. Eles precisam que o governo os proteja dos perigos, não atrapalhe suas vidas, não os envolva em guerras e lhes dê a oportunidade de rezar para o Deus deles, ou de não rezar para Deus nenhum. Eles decidem isso e querem que os filhos sigam seus passos sem mudar de sexo. No geral, o que se propõe é o que defendem os apoiadores de Mamdani. Nem salsicha grátis faria eles votarem nesse programa. Por isso, do ponto de vista das eleições presidenciais, um programa desses não funciona. Do ponto de vista das eleições para o Senado, provavelmente, assim como existiam os estados azuis e os estados vermelhos, assim vai continuar sendo,
Devido às mudanças significativas que vão acontecer na Califórnia e nos estados do Sul, estão sendo redesenhados os distritos pelos quais serão eleitos os membros da Câmara dos Deputados, ou seja, nossos representantes no Congresso. Na Califórnia, isso dará 5 cadeiras aos democratas. No Sul, caso a Suprema Corte autorize, serão de 12 a 19 para os republicanos. A maior tarefa dos republicanos agora é não permitir que a Câmara dos Deputados obtenha maioria democrata. Eu acredito que até agora nada aconteceu que indicasse que os republicanos vão perder a maioria tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Eu não acho que nos Estados Vermelhos serão eleitos governadores democratas. Mas, para garantirmos que em breve o poder não volte para o Partido Democrata corrupto, precisamos que o país e o governo se concentrem em melhorar a vida dos americanos e não em nossos assuntos no exterior. Como eu já disse no meu primeiro vídeo, eu não estou pedindo para parar de lidar com assuntos externos. Eu estou pedindo para que 90% do tempo e dos esforços sejam aplicados aqui cuidando dos assuntos internos. Porque se nós trouxermos paz para mais 2, 3 ou 5 lugares, mas perdermos as eleições para a Casa Branca em 28, todos os nossos esforços serão em vão. Então, fortalecer a base, construir a coalizão que Trump criou em 24, expandi-la e melhorar significativamente a vida dos americanos. Esse é o segredo da vitória, Najee. 4, 8 ou talvez até 16 anos à frente. Até logo, até a próxima vez.